Cumprimento os irmãos, capaz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Glória a Deus. Atos capítulo 9. Os irmãos acharam? Atos capítulo 9, o versículo é o 3, o 4, o 5 e o 6. Atos capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 6. Amém? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Os irmãos podem sentar? Obrigado pela leitura. Reverência à palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, interessante essa palavra de Saulo. Vamos falar sobre conversão, que Paulo passou, por uma conversão, foi convencido que existia um Jesus poderoso e tremendo, a qual não recebe afrontas. Não é verdade? Foi falado hoje na escola dominical, diga de passagem, muito boa, irmão, que não vem para a escola dominical, venha, vá aprender muito a palavra do Senhor, não é verdade? Aprendemos na escola dominical que Deus ele é amor, mas também ele é justo, não é verdade? Mas voltando aqui para a palavra de Paulo, meus amados e queridos irmãos, do apóstolo São Paulo. Não sei se os irmãos perceberam, nós estamos mais ou menos a 20, a 25 quilômetros do município de São Paulo. O município de São Paulo e o estado de São Paulo tem esse nome, em homenagem ao apóstolo Paulo, que até então aqui era Saulo, até o momento que ele se deparou com o Senhor Jesus Cristo. E só uma curiosidade para os irmãos, extraoficial, tá? Alguns teólogos não afirmam, mas tem uma corrente, que eles acham, que o aniversário do município de São Paulo, que é 25 de janeiro, coincide com a data desse encontro aqui que nós acabamos de ler, quando quando Saulo teve esse encontro com Jesus. É uma informação extraoficial, mas uma informação mais de curiosidade para nós aqui nesta noite. Mas voltando aqui para a palavra do Senhor. É interessante, irmãos, falar de Jesus. Todos nós aqui passamos por um momento de nossa conversão. Se pararmos, perguntarmos aqui para os irmãos que não tinham uma vida com Cristo, que não nasceram num berço evangélico, tiveram um momento de conversão, tiveram o seu momento de encontro com o Senhor, de encontro com Jesus Cristo, como autor e consumador da sua fé. Com certeza, temos vários irmãos aqui. Mas interessante, meus amados e queridos irmãos, com Saulo foi um pouquinho diferente. Ele teve um encontro diretamente com Jesus. Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque Paulo, se os irmãos atentarem a alguns versos anteriores, alguns capítulos anteriores, Paulo era uma autoridade ali na região, uma autoridade jurídica. Ele tinha uma autonomia muito grande no campo jurídico ali, da região onde ele vivia.
Tanto é que ele podia prender, ele podia soltar e até mesmo matar pessoas. A ponto que no começo desse versículo aqui ele fala que ele pegou cartas, ou melhor, a autorização para pegar. Se ele se encontrasse com alguns cristãos ali daquela ocasião, ele poderia prender e posteriormente matar. Mas mal sabia Paulo que tudo estava no controle de Deus. Aleluia! Bendito seja, glorificado seja o nome do Senhor. Às vezes nos desesperamos achando que Jesus Cristo não está no controle. Às vezes achamos que ele perdeu o controle, vamos mais além ainda. Às vezes por nossa incredulidade achamos que não tem mais jeito naquele problema, naquela dificuldade. Mas sabemos que existe um Jesus poderoso, aleluia, que ele não mudou. Ele continua o mesmo, ele não mudou. E Jesus Cristo precisava mostrar para Paulo as suas credenciais. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmão Emerson, Deus ele precisa provar que é Deus para alguém? Não, ele não precisa. Quando Moisés estava lá diante de Faraó para enfrentar Faraó, Moisés questionou Deus sobre isso. O que eu vou falar para Faraó? Eu vou falar o quê? Simplesmente Deus respondeu para ele: eu sou o que sou. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas às vezes Deus precisa mostrar que Ele é Deus, que o poder está com Ele, aleluia, e Ele não ortoga, não dá para ninguém, não divide com ninguém, aleluia, bendito seja e glorificado seja o nome do Senhor. E Paulo, ou melhor, Saulo era um desses, ao qual Jesus Cristo estava precisando mostrar para ele quem ele é, de fato, no maiúsculo, tá, irmãos? Quem ele é no maiúsculo. E Paulo, então, estava a caminho de Damasco. Tema de filmes, tema de pregações, mas a conversão de Paulo é tremenda, irmãos. Vocês vão ver e observar como Deus trabalhou na vida de Paulo, ou melhor, de Saulo, e posteriormente chamou Paulo. Em 3 dias Deus fez milagres, prodígios, aleluia. O homem de perseguidor passou a ser perseguido e ainda ficou quieto. Sofreu a marca dos evangelhos na sua pele. E lá no final das escrituras, ele ainda falou o seguinte: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos lá. Quando Paulo estava no caminho, saiu um clarão de luz, diretamente do céu. Jesus Cristo foi ter um encontro com Paulo. Espera aí, Paulo, você me conhece? Quem é você? Nós comentamos um pouquinho ali na escola dominical sobre isso, né? E Paulo não sabia, não fazia ideia a quem ele estava afrontando. Nós lemos aqui que duro foi para Paulo recalcitrar contra os aguilhões. E nós vemos que Paulo tinha um conhecimento. Podemos falar na linguagem de hoje que Paulo tinha um conhecimento. Poderíamos falar que ele era um teólogo. Ele tinha um conhecimento. Ele tinha um conhecimento. Imaginem, meus amados e queridos irmãos, Paulo ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar do evangelho, da salvação, os milagres que estavam acompanhando Jesus. Imagine como Saulo estava, irado, cheio de ira, cheio de ódio. Mas quando você tem um encontro com Jesus Cristo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, vem a transformação, vem a libertação, aleluia, vem milagre, porque o Jesus que eu sirvo, ele ainda não mudou. Ele ainda continua libertando, ele ainda continua salvando, transformando, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quantas vezes eu já vi pessoas entrando aqui nessa igreja, entregando a Jesus Cristo com drogas no bolso. E hoje é pastor do evangelho. Hoje prega Jesus Cristo como Salvador, porque Jesus Cristo ainda liberta. Era isso que Jesus Cristo precisava mostrar para Paulo. Eu sou um Deus sobrenatural.
a qual você não conhece. Se eu não me engano e não me falha a memória, era Jó, que fala que ouvia falar de Jesus, aliás, ouvia falar de Deus, né? Conhecia Deus por ouvir falar. Mas depois que ele passou aquela dificuldade, Senhor, hoje eu vejo face a face. Era mais ou menos o que aconteceu com Saulo. Ele ouvia falar, e ele, todo inflável, né? Eu sou o maior aqui. Eu que faço, eu aconteço, eu prendo, eu solto, eu mato. Mas Jesus Cristo, por mais forte que seja o braço, por mais artes marciais que o camarada tenha, não tem jeito. Por mais valente que ele seja, não tem jeito. E quando ele apareceu para Saulo, automaticamente Saulo ficou cego. Mas irmão Emerson, o que significa? Automaticamente, Saulo passou a depender de Jesus. E de um guia ainda por cima. Para quem não sabe, aqui o meu pai morreu cego. Eu era guia do meu pai. E é muito difícil ser guia de uma pessoa cega. O cego tem que colocar a mão esquerda dele no seu ombro, e você fala, 2 passos eu vou parar. E você dá 2 passos e para. Agora nós vamos descer 4 degraus. E desce 4 degraus. É o guia do cego. Imagine, meus amados irmãos, um homem com a autoridade que era Saulo, bem visto na sociedade, sendo guiado, sendo levado de favor pelos outros. Olha a humilhação que ele estava passando. Mas Jesus Cristo estava mostrando para ele, eu sou o que sou. Aleluia! Glória a Deus, não tem grande, não tem gigante para Jesus. Aleluia! Glória a Deus, não tem grande para Jesus, irmãos. E também não tem causa impossível para Jesus. Ah, mas aquele lá não tem jeito mais de salvação. Aquele eu não acredito mais que vai ser salvo. Mas saiba daqui de uma coisa, meus amados e queridos irmãos. O Deus que eu sirvo, Jesus que me salvou, Ele pode salvar qualquer um. Aleluia, não coloque limites para Jesus. Quem limita Jesus somos nós. Ele é um Deus ilimitado. Aleluia. Alguém pode me falar o tamanho que é Jesus? O tamanho que é Deus? E às vezes nós limitamos Jesus. Não cremos mais que Ele liberta. Não cremos mais que Ele liberta dos vícios. Não cremos mais que Ele salva. Não cremos mais que Ele transforma. Aleluia. Olha aqui o exemplo que Jesus Cristo fez com Saulo. Mas voltamos aqui para a palavra. Paramos que Saulo estava cego. Está escrito na Bíblia, irmãos. Ele estava cego. Ele estava sendo guiado. Ou será que um cego consegue ir lá para São Paulo sozinho? Talvez com muita habilidade ele consiga. Mas uma pessoa que acabou de ficar cego não consegue. Ele nunca ficou cego, então ele precisa de um guia. Às vezes, quando a pessoa nasce com essa deficiência, ela consegue se adaptar, aí sim. Mas no caso aqui que a Bíblia fala, não, ele ficou cego naquele momento que veio aquele clarão, que Jesus Cristo apareceu para ele. Ele ficou dependente de Jesus. É um dos primeiros passos, meus amados e queridos irmãos, da conversão. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, quando você entrega a sua vida nas mãos dele, o primeiro passo é você ficar dependente de Jesus. É quando a Bíblia fala que vivemos pela fé. Somos dependentes de Jesus, 100%. Glória a Deus. Não preciso ficar cego como Saulo ficou, para reconhecer que eu sou dependente de Jesus Cristo, que eu preciso dele na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu lar. Aleluia! Bendito seja e glorificado seja o nome de Jesus. E Saulo estava cego. Saulo era tão ruim, irmãos, tão ruim, que quando pegaram ele, levaram ele para dentro da cidade, onde nós paramos de ler. Depois os irmãos, com um tempinho, leiam o capítulo 9, o 8, 9 e o 10, que os irmãos vão entender melhor a história de Saulo, a conversão dele.
E depois ele chegou na casa de Ananias, não é isso? Na rua direita. Eu não vou ficar aqui na direita, porque tem os irmãos aqui que às vezes pode ficar um pouquinho chateado comigo. Porque quando a gente se converte, a gente tem que andar direito. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Direito, irmãos, novidade de vida, conversão. Você está indo para um lado, você se converteu, você está indo no caminho oposto do mundo. Aleluia. E novidade de vida. Paulo mesmo fala lá no livro de Coríntios: todo aquele que tem a Cristo como seu Salvador vive em novidade de vida. Aleluia. Mas voltando aqui, quando ouviram falar que Saulo tinha se convertido, será que alguém murmurou? Foi o tema da aula da escola dominical de hoje. Será que alguém falou assim: aquele ali? Ah, aquele ali, rapaz. Ontem mesmo ele estava matando um ali, ó, prendeu 4, matou 2, deixou 3 na prisão para poder matar no dia seguinte. Será que houve, irmãos? Conjecturando, tá, irmão? Não está escrito. Mas eu estou parafraseando aqui o texto. Será que houve alguma murmuração dos irmãos falando ali? A Bíblia fala o seguinte: Saulo, aquele ali, eu não. Eu vou morrer, porque ele manda matar quem é crente. Aí o próprio Jesus fala: mas ele está convertido. Ele está transformado. Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. A transformação, a libertação. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que prendia não prende mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Porque ele está convertido. Ele está liberto pelo nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja e glorificado seja o nome do Senhor. E nessa noite você tem a oportunidade também de se converter, entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Seja guiado por Ele, seja conduzido os seus passos por Ele. E Saulo, melhor dizendo, sem vista, sendo conduzido por um guia, humilhado, um homem, uma autoridade. Imagine, meus amados irmãos, uma autoridade jurídica, sendo conduzido por outra, cego, a cidade inteira comentando sobre o ocorrido. Ele ficou cego. A Bíblia fala que ele ficou cego 3 dias, o mesmo tempo que foi para Jesus Cristo ressuscitar. Mas eu não quero entrar nessa questão. Eu quero falar sobre a dependência que Saulo teve de Jesus. Junto com a dependência vem a confiança. Você confiar que Deus vai fazer. Você confiar que Deus vai libertar. Você confiar que Deus vai curar. Você confiar que Deus vai fazer. Aleluia! Bendito seja, glorificado seja o nome do Senhor. E dentro da conversão de Saulo, Jesus Cristo mostrando para Saulo: olha aqui, ó, quem você está perseguindo. Olha aqui, quem você está prendendo. Olha aqui quem você está matando. Olha aqui quem você está envergonhando. Tudo aquilo que Saulo fez, ele passou na pele, irmãos. Porque a Bíblia fala, mais para frente dos versículos, que o perseguidor passou a ser perseguido. E mesmo assim, ele ficou firme no propósito, confiando, aleluia, em Jesus, o quem o chamou. Aleluia. E ele chegando em Ananias, na casa de Ananias, para encurtar um pouquinho. Oi? Judas? Isso, obrigado. E falar assim, está escrito na palavra: irmão Saulo, já estava convertido, já estava liberto, já era um homem de Deus. Além de tudo isso, tinha uma promessa, aleluia, sobre a vida de Saulo. Saulo foi chamado, escolhido por Deus, para ser um anunciador da palavra do Senhor Jesus Cristo. E olha que ele abriu mão de muitas coisas para anunciar o poderoso Evangelho de Jesus. E quando ele voltou a enxergar, o milagre aconteceu.
Da mesma maneira que ele não enxergou, ele passou a enxergar. A Bíblia fala que no momento da oração, escamas como de olhos caíam, né? Dos seus olhos. Ele passou a enxergar. Meus amados e queridos irmãos, imagine nesses 3 dias como Saulo ficou, a situação da sua vida. Mas uma conversão, quando você se converte para Jesus Cristo, primeiro ponto que você tem que acreditar, e que Saulo acreditou, está lá escrito no livro de Hebreus, entre o capítulo 1 e o versículo 8. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Quando nós lemos aqui no texto, que quando Jesus Cristo deu aquele clarão, que conversou com Saulo, Saulo na hora, Senhor, és tu? Sabia reconhecer a voz de uma autoridade. Sabia reconhecer uma voz que era maior que a dele. Sabia reconhecer, aleluia, que ali se findava o seu caminho como Saulo. Ele sabia disso. Ele era um homem inteligente. Aleluia. Tanto é que ele escreveu aproximadamente aí 13 cartas. Aleluia. As mais conhecidas, a de Coríntios, né? Timóteo. Mas ele escreveu muito, contribuiu muito para as escrituras sagradas. As viagens missionárias. Às vezes vemos uns missionários, estamos ensaiando, como dizia o nosso pastor Alexandre, como diz o nosso pastor Alexandre, né? A Secretaria de Missões, mas está indo, graças a Deus. Mas o maior missionário que evangelizou aqui foi Jesus. Aleluia. A conversão, irmãos, não é fácil. Se decidirem seguir a Jesus, não é fácil. É muito difícil. Por isso que no momento que nós terminamos a palavra, sempre vem o convite para você aceitar a Jesus Cristo. E Paulo aceitou o convite dele para se tornar um servo de Jesus Cristo. Se tornar um anunciador. Mas nesse momento que ele estava, nesse processo que ele estava da conversão, ele conheceu um Deus vivo. Um Deus que faz o sobrenatural. Aleluia. Um Deus que age, que liberta, que transforma. Paulo foi transformado, irmãos. Imagine, Paulo deveria ser uma pessoa sanguínea, pavio curto, mexeu, bateu. Não é isso, irmão Lércio? Essas pessoas que têm muito poder, muita autoridade, mexeu, olhou torto, já vai para cima. Imagine, meus amados irmãos, como que era a vida de Saulo antes do encontro com Jesus e depois. Mas que fique aqui nesta noite, você tem a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo como Saulo teve. Ele vai mudar a sua vida, a história da sua vida. Ele vai mudar tudo que está errado, ele vai endireitar. Se você aceitar como seu único e suficiente Salvador Jesus Cristo. A igreja passou por um processo de renovação. A nossa igreja aqui. Muitos irmãos não me conhecem. Mas, aos mais experientes, que não são mais velhos, mas você está ouvindo falar um professor de capoeira, formado, diplomado. Mas, irmão Emerson, sério? Exatamente. E olha, irmãos, eu já falei sobre isso aqui. Eu já não sou muito bom hoje, né? Imagina naquela época. Professor, tinha, né, o físico estava em dia. Hoje não, hoje em dia, até para sentar ali um pouquinho tem que tomar cuidado, senão a coluna não deixa muito. Mas eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Glória a Deus. Hoje eu sou livre e sou liberto. Eu estava ouvindo um testemunho nessa semana de uma pessoa que entrou na porta da igreja, fumava e bebia, entrou, aceitou a Jesus Cristo, e a partir daquele momento não passou a beber mais e nem a fumar mais. Porque Jesus Cristo continua libertando, Ele continua salvando, aleluia. Nós que ainda, às vezes, não cremos que Deus ainda continua fazendo. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo no culto de domingo.
Já vi aqui pessoas aceitando Jesus Cristo em culto de Santa Ceia. Aceitando Jesus Cristo na escola dominical, já vi. Pastor Alexandre também já viu. É o poder do nosso Jesus. Ele ainda está em nosso meio, operando maravilhas, operando milagres. Do mesmo jeitinho que ele converteu Paulo, que era um homem, aos olhos dos seres humanos, aos nossos olhos, impossível de ser um homem que se tornou. Mas para Deus, tudo é possível. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus, tudo é possível. Deus transforma, liberta, restaura, traz aqui para o nosso meio e reveste com o seu Espírito Santo. E nós estamos aguardando aqui a vinda de Jesus. Então nesta noite, se você entrou aqui, aleluia, talvez preocupado, talvez angustiado, ou talvez com ira no seu coração, o Senhor, aleluia, o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele quer te dar um bálsamo, Ele quer te dar o refrigério, como diz lá no Salmo 23, refrigera a minha alma. O Senhor, Ele quer te ajudar. Foi falado aqui no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Está aí, o socorro está aqui. Basta você aceitar a Ele como seu Salvador, você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Do mesmo jeito que Ele mudou a minha vida, mudou a vida de vários irmãos aqui que se converteram, vai mudar a sua história também. Mas irmão Emerson, mas eu fiz muita coisa errada, para mim não tem jeito, para mim não tem mais solução. Tem sim, aleluia. Há esperança para você, há esperança em Jesus Cristo para você. Aleluia, não deixe passar a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador. Nós estamos aqui exemplificando a história como foi a conversão de Saulo. E depois os irmãos conhecem, o nome mudou para Paulo e foi um pregador nato da palavra do Senhor. Um homem usado por Deus, muitas almas ganhou para Jesus. Aleluia, em suas viagens missionárias. Foi um homem, um exemplo a ser seguido. Até a ponto de nós estarmos falando dele até hoje. A vida de Saulo. Irmão Emerson, mas eu vejo algumas irmãs cantando, uns irmãos pregando, outro louvando na orquestra, na banda. Todo mundo tem o seu lugar na casa do Senhor. Há trabalho pronto. Aleluia. Basta você aceitar a Jesus como seu Salvador. Você vai ver que a sua vida vai ser diferente. A sua vida não vai ser a mesma. Amém? Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus.